Olá pessoal, vamos começar mais uma aula, agora falando um pouquinho sobre os polímeros naturais. Na aula anterior nós falamos sobre alguns polímeros sintéticos. Polímeros sintéticos aí como nylon, polietileno, PVC, entre outros aí que a gente acabou citando. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os polímeros naturais, os carboidratos, as proteínas, os ácidos nucleicos. E também tem os de origem que foram modificados ou são considerados artificiais, como o raio e a própria borracha aí que a gente faz os pneus provenientes da seringueira, né? A borracha natural que a gente transforma através da vulcanização. Alguns polímeros ali começando pelos polissacarídeos. Os polissacarídeos são polímeros de sacarídeos, né? Assim como a glicose, frutose e outros sacarídeos aí que a gente conhece. No caso da celulose, que é o que a gente está vendo aqui, a celulose são fibras que constituem a parede celular das células vegetais. Okay? A partir da celulose, nós produzimos o papel, móveis de madeira, entre outros materiais. Okay? A celulose, nesse caso, ela apresenta um conjunto de monômeros do tipo beta-glicose. Se vocês observarem aqui, todas as glicoses elas estão com a hidroxila nessa posição para cima, certo? Aqui para cima, cima. Nesse caso aqui a gente tem o oxigênio invertido, mas mesmo assim ela está no mesmo sentido do oxigênio original, certo? Então toda essa estrutura aqui é formada por beta-glicose. No caso do amido, nós temos agora a união entre alfa-glicose, que a hidroxila está para baixo, e a combinação é sempre a ligação 1 e 4. O que é a ligação 1 e 4? É o carbono número 1, certo? E a gente vai na ordem aqui, 2, 3, 4. É sempre ligação 1, 4, alfa-glicose. E por conta dessa estrutura que ele faz, sempre 1, 4, o amido tem um formato meio espiralado. E o amido é a fonte de energia dos vegetais. Então, o amido ele é a forma de armazenamento de energia que os vegetais têm. Tá? Enquanto que os animais armazenam energia na forma de glicogênio, que nada mais é do que também alfa-glicose, só que nesse caso a combinação é alfa-1,4 e alfa-1,6. Então temos dois tipos de ligação e por isso o polímero formado por esse tipo de ligação é mais ramificado, certo? Enquanto que o amido é mais linear. A posição 1,4 é essa, e a posição 1,6 seria essa posição aqui. Tá? E por que a gente pode digerir o glicogênio e o amido, assim como os demais açúcares, mas a gente não consegue digerir a celulose, sendo a celulose também feita por glicose? A gente poderia tirar a energia da glicose se a gente conseguisse quebrar essas moléculas. No entanto, as enzimas que estão presentes no nosso corpo, elas só conseguem degradar a alfa-glicose. Então, a beta-glicose ela não consegue ser digerida pelo nosso corpo, a não ser por algumas bactérias aí que estão presentes no estômago de animais ruminantes, como a vaca, entre outros animais ali que ruminam, eles têm essa bactéria no estômago deles e o processo digestivo é um pouco mais lento, eles têm dois estômagos, né? Então, mastigam o alimento, devolvem o alimento para a boca e engolem novamente. E nesse processo, as bactérias ali, o aumento da produção de bactérias, faz com que essas ligações sejam quebradas e os animais herbívoros aí conseguem tirar a energia da própria celulose. As proteínas também são
polímeros naturais, né? E nesse caso, os monômeros que nós conhecemos são os aminoácidos. E os aminoácidos, eles são conhecidos assim por esse nome, por terem um grupo ácido e um grupo amina na mesma molécula. Okay? A junção entre esses dois monômeros é conhecida como condensação, que forma uma ligação aqui entre esses dois grupos. Essa ligação que é formada é chamada de ligação peptídica e forma um grupo amido. Então, um conjunto de várias proteínas com uma função específica no nosso organismo também é conhecida como enzima. E as enzimas, elas são conjuntos de aminoácidos organizados em estruturas diferentes aqui. A gente pode ter estruturas em hélice, alfa-hélice ou beta-pregueada, aqui dependendo da ordem que a gente usa os aminoácidos, os tipos de aminoácidos. Pode ter ligações de hidrogênio aqui que vão facilitar essas estruturas na conformação que estão descritas aqui, alfa ou beta. Essas estruturas, o conjunto delas, formam uma estrutura secundária, terciária e quaternária. Os ácidos nucleicos constituem o nosso DNA. São bases nitrogenadas como citosina, proteína C, timina, uracila, adenina e guanina. Lembrando que, no caso do DNA, a timina existe exclusivamente no DNA e a uracila exclusivamente no RNA. O que seria o RNA e o DNA? Essas moléculas, essas bases nitrogenadas, elas estão ligadas a uma estrutura, a um açúcar, nesse caso, que é chamada de desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico. Nesse caso, a ribose constitui o RNA e a desoxirribose o nosso DNA. Okay? Nesse caso, o DNA é formado por uma dupla fita, e cada ponto desse aqui é uma combinação, uma ligação de hidrogênio entre os meus ácidos nucleicos. E o RNA é apenas uma fita contendo esses ácidos nucleicos aqui. A gente tem novamente a representação, né? As duas fitas com as bases nitrogenadas, no caso a timina apenas para o DNA e a uracila apenas no RNA. A desoxirribonucleose no DNA e a ribose aqui no ácido ribonucleico. Esses diversos polímeros eles podem sofrer dois tipos de reações para serem formados. A gente tem as reações que a gente chama de adição, que é igual às reações que a gente estudou anteriormente, nas reações orgânicas, que é só a soma de duas partes da molécula. Tá? Nesse caso, alcenos, eles quebram uma ligação aqui e vão formar uma nova ligação entre eles. Assim, nós temos os monômeros de eteno formam o polietileno. Cloreto de vinilo, tem um cloro aqui presente na fórmula do eteno, forma o policloreto de vinilo, ou PVC. O estireno forma o poliestireno, acrilonitrila forma o orlon e o tetrafluoreteno forma o teflon. A bruna, por exemplo, a borracha, também conhecida como borracha GRS ou SBR, é obtida a partir do estireno 1,3-butadieno, tendo o sódio como catalisador. Na ausência de água, né, essa borracha é muito resistente, ela fica, por isso é muito usada em bandas de rodagem dos pneus. Então, aqui a gente tem a quebra
dessa ligação, nós temos dois monômeros diferentes, então aqui é um copolímero, okay? E eles vão se juntar aqui, formando uma nova ligação. Essa nova ligação formada, e a gente representa o una pela repetição desses dois monômeros aqui. Um proveniente do estireno, o outro proveniente do 1. Esse aqui é um 3 beta-dieno, 4 beta-dieno. 3 beta-dieno. Okay? Os polímeros de condensação, eles são polímeros onde tem grupos funcionais diferentes e a gente agora tem a liberação de uma molécula de água para cada ligação formada. Tá? Então aqui a gente tem fenol e um aldeído. O fenol e o aldeído a gente vai liberar aqui uma molécula de água e vai formar uma nova ligação aqui entre esses dois monômeros diferentes. Exemplo desse tipo de reação são as poliuretanas, que são formadas a partir do diisocianato de carafenileno e do etileno glicol. Possui resistência à abrasão e ao calor, sendo utilizada em isolamento e revestimento interno de roupas, aglutinantes de combustíveis de foguetes e em pranchas de sangue. Quando expandido a quente por meio de injeção de gás, forma uma espuma cuja dureza pode ser controlada conforme o uso que se quiser dar a ela. A gente pode uretano aqui que faz as espumas, que elas podem ser formadas por condensação. Esses grupos aqui são grupos de isocianato que vão se fundir aqui com o álcool, liberando também uma molécula de água. Os poliésteres também são condensações, aqui no caso, liberam uma molécula de álcool pela combinação de um éster com um álcool, um poliéster.